Seria ótimo, né? Naquele treinamentinho que eu tava lá, que, nossa, eu batia naquele amassadinho, aquele pequenininho, amassadinho, tum, voltava para a lata e eu já ficava feliz da vida. Se isso funcionasse aqui também, o intuito, o pensamento é o mesmo. De bater no amassado, não causar granulação, não causar interferência na lata. Só que quando você entrar no amassado com esse tipo de tensão, com esse tipo de pressão, você vai entender que ele não conecta assim, facinho, ó, 2, 3 batidinhas, pum, desapareceu. Caramba, altura ideal. Não, cara, tem muita pressão envolvida nessas primeiras etapas. Você vai perceber que lá na parte da frente, lá um pouco mais para frente, isso começa a se tornar realidade. Mas enquanto eu não reestruturo, enquanto eu não crio aquele desenho que eu estava falando, isso fica difícil, porque a lata está toda repuxada, ela está toda travada. Então eu preciso reestruturar, criar o desenho novamente para conseguir trazer a resistência dela, para fazer com que ela se torne lá no final um pequeno amassadinho, que era ali da escolinha quando eu treinava. E aí sim, um mínimo de pressão na ponta da ferramenta, a ferramenta reaja. Bom, por que eu não continuo varando e levantando todos os pontos baixos? Eu já disse isso em umas 2, 3 aulas, eu já disse esse conceito. E, cara, a lata tá tão tensionada e você vai lá, pá, pá, tem que levantar tudo. Chega uma hora que por ela estar bem pressionada, isso não funciona, cara. Ou você tá esticando a lata, você tá passando da altura ideal da lata. Quando você entende, cara, que é o limite, preciso parar nesse ponto. Talvez se eu empurrar agora um pouco a pressão para baixo, corrigir alguns pontos aqui, logo na sequência, quando eu for relevantar ali o amassado, ele reage da maneira que eu quero. Então, não fique tentando brigar com o amassado. O trabalho ele tem que fluir, não tem que ser uma briga, não tem que ser aquele negócio desgastante. E sim, você entendendo as etapas e, nossa, tá fluindo, cara. Caraca, por mais que esteja granulado, eu sei que isso é uma fase. Por mais que esteja tensionado, eu sei que só que isso daqui é uma etapa. Quando eu continuar aplicando aqui as sequências de técnicas, eu vou reduzindo a tensão. Olha lá, imagina se eu tivesse pegado a ferramenta e quisesse levantar o meio dele aqui. Já está um pouco acima da altura ideal. Se eu colocasse lá o toco, cara, claro que ia levantar, já disse algumas vezes. Só que ao mesmo tempo a lata ia perder toda a resistência natural dela. Eu ia colocar mais pressão, ia colocar mais tensão para cima do que a lata suporta. E se eu coloco mais pressão do que a lata suporta, com certeza ela esticaria. A lata perderia a resistência, esticaria. O que é esticar o amassado? Se você já não sabe. Cara, você rela nele, ele perde a tensão, a lata afunda com tudo. Ou se não, ele fica um pouco para cima da lata, ele fica com aquela aparência de que está engordado. Tá? Ele está um pouco acima do nível ideal da lata. E o que, na minha opinião, define se um amassado está esticado ou não? As últimas etapas. Se o amassado está esticado ou não, e eu tenho a certeza que ele está esticado ali no começo, eu faço um trabalho até chegar ao mais próximo da perfeição ali na granulação e ondulação. Mesmo lidando com a lata tremendo, mesmo a lata afundando para baixo, eu vou lá, relo, ela vai para cima. Por quê? Porque às vezes você vai tirando as tensões da parte de cima, tira da parte de baixo, tira da parte da frente, tira da parte de trás e a lata acaba reestruturando. Você não pode definir que um amassado está esticado nesse princípio. Coloca a mão ali, pum, ele afunda. Cara, mas tem tanta pressão que foi roubada da lata, que precisa ser recolocada na altura ideal, que não pode ser assim. Não é assim que, o amassado está esticado. Ó céus, ó glória, só pega o amassado esticado. Talvez você não entenda esse conceito de ir eliminando as pressões, de reduzindo ela, compactando e transformando em um único ponto.